Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Estou trazendo esse vídeo aqui agora porque Flamengo classificou. Aconteceram algumas coisas aí na internet aí também, né? Palmeiras provocando o Corinthians. Tem questão de arbitragem aí também, né? Do jogo do Flamengo pra gente trocar uma ideia. Mas vamos falar aí sobre Libertadores, mas já deixa sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante. Se você tá pelo celular, você clicando no like, depois vem o hypar. Então, se você puder clicar no hypar também, a gente agradece, beleza? Então, vamos começar aí falando sobre o Flamengo, tá? Vamos falar primeiro sobre o Flamengo que venceu o Cruzeiro aí por 2-1. O primeiro jogo tinha sido 1-1, agora vence com 2 golaços, né? 3 golaços, na verdade, né? O primeiro gol do Arrascaeta ali, uma tabela com o Pedro, e depois o gol do Cruzeiro também é um gol bonito. E o segundo gol do Flamengo, do Samuel Lino também, deixa o cara no chão, né? Ele tinha ficado no chão lá no gol do Arroio lá no Mineirão e depois agora ele deixou outro jogador e se classificou. A gente vai olhar depois também, né, chaveamento, né, da Libertadores e tudo mais, porque na minha humilde opinião, o Flamengo, você falar que já tá na final é meio forte, né? Mas assim, o chaveamento deles ajuda muito, né? O Palmeiras também não tem um chaveamento difícil, mas hoje eu enxergo o Flamengo jogando jogando mais bola, então acho que dá pra, não sei se cravar eles na final, mas tá bem encaminhado, tá? Então, assim, o Flamengo se classificou muito bem em cima do Cruzeiro, mas tem polêmica, claro que tem polêmica. A polêmica é a seguinte, né? Ó, o Marcelo, eu até peguei essa imagem aqui, que o Marcelo Santavica, ele postou Grok. Grok, pra quem não sabe, é a inteligência artificial ali do X, né? Do Twitter, enfim. Analise pela regra do futebol se por essa imagem a bola entrou ou não, né? No gol. E tá aqui a imagem para vocês observarem aí e darem a sua opinião. E aí, a resposta aqui da inteligência artificial é a seguinte, ó. Pela regra oficial da IFAB, Lei 10, o gol só vale se a bola inteira ultrapassar completamente a linha do gol, entre as traves e abaixo do travessão. Na imagem, a bola está claramente dentro da rede, com a totalidade dela já atrás da linha da trave. Foi gol. Então, pela inteligência artificial, foi gol, mas aí é um problema para Conmebol a essa altura não ter, né? Conmebol e a CBF, né? A essa altura não ter ali a tecnologia da linha do gol, o chip na bola, porque assim, isso aqui se resolveria facilmente. Olhando assim, para mim também foi gol, mas a gente sabe que imagens assim, de linha, um ângulo diferente já muda bastante. Então é difícil realmente cravar, assim, porque foi muito em cima ali. Na imagem que tem por cima, aquela que a câmera fica na rede mesmo ali, dá a impressão que não entrou, que o Jorginho tirou ali no limite. Então é muito difícil, mas se tiver simplesmente uma tecnologia que não seria caro para Conmebol, já teria resolvido, não teria polêmica, né? Mas assim, pelo menos na leitura da inteligência artificial ali, ficou como gol, né? E como eu falei, né, o Flamengo, vocês só vão, não, só me perdoem pelo layout, eu sei que vocês estão acostumados com outro layout que a gente traz por aqui, é que eu tô tendo que gravar por outro meio, então tá diferente, mas tô ligado que vocês compreendem, né? Mas assim, aqui é o chaveamento, né? O Palmeiras passou pelo Cerro Porteño e pega quem vem de LDU ou Mirassol. E aí, se o Palmeiras passar das quartas e ir para semifinal, pega ali Platense e Coquimbo Unido ali, né? E Fluminense e Rivadavia. O Fluminense já tá classificado. O normal, sem zebra, é Palmeiras e Fluminense, o normal. Mas tudo pode acontecer. A gente viu hoje que o Palmeiras passou apertado, o Fluminense passou nos pênaltis pro Rivadavia, então eu não cravo não. Lá do outro lado, a gente tem um Corinthians e Rosário, que se passar pega Estudiantes, né? E é um confronto difícil pro Corinthians. Então o Corinthians já é difícil contra o Rosário, mas eu acho que passa. Mas eu acho que pode ser que caia ali contra o Estudiantes. E aí, Flamengo e Cruzeiro, deu Flamengo, e tem Tolima e Del Valle que ganhou o primeiro jogo, né? Mas ali eu já acho que o Flamengo passe, né? A não ser que pegue. Deve decidir em casa, né? Vai pegar o Del Valle, tudo bem ter altitude lá, mas decidir em casa acho que não tem dificuldade. E aí, cara,
putz, Flamengo e Estudiantes, Flamengo e Corinthians, eu acho que o Flamengo passa. O Flamengo e Rosário, eu acho que o Flamengo tá com um caminho muito, muito bom pra final. A não ser que dê zebra mesmo, né? Que a gente sabe que o Flamengo às vezes dá umas rameladas em jogos fáceis, né? Passou do Cruzeiro e às vezes pega um jogo mais fácil e cai. Mas eu, assim, na minha humilde opinião, eu cravo o Flamengo na final já, viu? Posso queimar a língua aqui e tomara que eu queime, que faça. Mas se bem que, como eu falei já até no outro vídeo, eu não quero um Palmeiras e Corinthians na final, seria um negócio. Deus me livre, dá até medo de pensar. Mas aí a gente tem que fazer a nossa parte de chegar lá também, né? Vamos falar do Palmeiras? Por falar em Palmeiras e Corinthians em Libertadores, o que aconteceu? O Palmeiras respondeu ali que o que aconteceu, né? Durante a semana, pra quem não viu, o Palmeiras tinha zoado o Corinthians que não, por não renovar com o Memphis ali, e aí o Corinthians respondeu. É a zoeira e faz parte do futebol. E aí o Palmeiras hoje soltou aí, ó. Nós temos 150 vitórias, eles têm 149 jogos, Libertadores é pra porcos, né? O Palmeiras tem mais vitória que o Corinthians tem de jogo em Libertadores. E aí tem uma grande questão, porque assim, falar que o Memphis é pai do Palmeiras é forçado. Faz parte pra zoeira? Faz parte, assim, quando o Breno fez gol no Santos, por exemplo, depois ele fez mais, mas mesmo só com aquele gol ali na Libertadores, a gente já falava que ele era pai do Santos, faz parte, não tem problema, só que é forçado. eu admito que eu forçava também ele pra irritar Santista. Porque o Memphis só tem um gol contra o Palmeiras. Ah, subiu em cima da bola, putz. Aí você me desculpa, né? Se o Memphis é pai do Palmeiras com um gol, o Obina que fez 3 gols no mesmo jogo, então é o quê? Mas isso aqui é número, né? Isso aqui são números, são fatos, não tem como contestar. Então isso aqui pra mim, o Palmeiras pelo menos agora nesse jogo aí de provocações se saiu bem. E aí pra se sair melhor ainda, tem que acontecer duas coisas. Especialmente, Corinthians ser eliminado amanhã, mas isso não depende da gente. E quando tiver o próximo derby, pelo amor de Deus, né? Porque assim, o último derby sempre conta muito. Então depois de muita provocação, quem ganhar o derby vai ficar muito bom pro lado de quem ganhar, né? Então tomara que o Palmeiras vá bem aí, mas, mano, faz parte do futebol também, tá? Isso faz parte do futebol. Quando eu vi que renovaram com o Memphis, eu falei, putz, os caras vão dar uma zoada no Palmeiras, mas nada que, ai meu Deus, faz parte do futebol. Pra quem tem amigo rival aí, acho que todo mundo tem, né? Amigo, até parente, sabe que essa zoeira, ela é até saudável quando não vai pro lado da violência e tudo mais. E por falar nisso, o Abel falou uma parada na coletiva aí que eu quero trazer pra vocês, porque infelizmente não dá pra trazer o vídeo, tá, da coletiva, mas tem a fala dele aqui que o Murilo diz fazer esse trabalho aí em coletiva é muito bom, que ele, né, ele escreve ali as respostas. Ó, o Abel falou assim: o futebol está doente, se não ganha é fraco, se não fica em primeiro não presta, o segundo é uma merda, né? Estamos todos obcecados com o sucesso, com o primeiro lugar, e poucos valorizam o esforço dos que sempre tentam chegar. A sensação que fico, e digo isso profundamente triste, é que a forma que vemos futebol é doentia. Se eu não for o melhor aluno, se não for a melhor empresa, se não for o melhor advogado, se eu ficar em segundo, o meu esforço não é valorizado? Chegar sempre e perder me faz um perdedor? Não, perdedor é aquele que desiste, campeão é o que jamais para de pedalar. O Brasil é o país do futebol, mas não deixem que ele fique doente. O futebol é para famílias, para irem se divertir e não para sair na pancada. De modo geral, eu faço parte, se não cuidarmos disso, vai ficar cada vez pior. Vou dar o melhor de mim para colocar o antídoto. O futebol está doente. Falas fortes aí. E, cara, assim, sobre o futebol e sobre como as pessoas tratam, eu não discordo dele, tá? É que talvez o Abel, ele pega isso muitas vezes por causa das críticas e tal. E eu acho que as críticas aí das últimas semanas pegou muito lá dentro, tá? Que o Arias, ele também fala ali depois do jogo, e deu pra perceber ali um incômodo, até mesmo o Flaco Lopes, né? Então os jogadores, o técnico se pronunciando aí contra críticas, dá pra ver que pegou, mas assim, crítica é uma coisa, tá? Então assim, não... Pô, galera quer criticar aí o futebol do Palmeiras, o Abel, tá tudo certo. Mas, claro, a galera vai muito pelo lado pessoal. Eu até postei ali recentemente, acho que depois da derrota contra o Fluminense, porque a gente posta alguma coisa criticando, e aí às vezes critica o Abel mesmo, assim, o pessoal, pô, vocês passa pano, isso, aquilo, e eu já falei aqui, a gente critica o futebol apresentado, critica o próprio Abel, só que a gente nunca vai passar disso.
Você nunca vai me ver chamando o Abel de algo ofensivo. Você nunca vai me ver usando palavras, né, de ofensa mesmo pro Abel, pra qualquer jogador do Palmeiras. De nenhum jogador, nem do Corinthians, pô. Nem jogador de fora, de rival, que eu, né, não gosto nem um pouco, eu vou ofender. Eu posso zoar, posso dar uma brincada ali, provocar, mas ofender eu não ofendo. E eu percebo que as pessoas não têm o mínimo senso de fazer isso, tá ligado? A gente vê que a galera vai pro extremo mesmo. Isso realmente aí foge um pouquinho do lance da crítica do futebol, realmente vai pra uma parada até mais pessoal. Eu acho até meio triste isso, porque realmente, se a gente levar a parada assim, fica realmente doentio. Por quê? Você não vai ganhar sempre, né? Isso é um fato, né? O Real Madrid não ganha sempre. E o PSG, que agora tá voando, demorou uma cota para começar a ganhar as suas Champions, e daqui a pouco não ganha de novo, né? Daqui a pouco aí é eliminado, daqui a pouco tem uma baixa, isso faz parte. O futebol é assim. Então a gente tem que saber lidar com as frustrações, isso faz parte até da nossa criação. Mas em relação a críticas, tudo bem, mas de fato eu acho que a gente tem um contato com o futebol às vezes muito doentio mesmo, às vezes não é nem doentio, eu acho que o Abel até usou uma palavra um pouquinho mais forte, mas a gente tem uma relação com o futebol que não faz bem, mano, não faz bem, porque a gente sabe, quando perde a gente fica triste por dia. Eu já cheguei a tratar mal pessoas, né, do meu convívio, ou até mesmo pessoas fora do meu convívio, assim, na rua e tal. Não tratar mal né, de ser, sei lá, de xingar, não de xingar, mas assim, sabe aquele dia que você tá meio triste, você responde meio atravessado e tudo mais? Já fiz isso por causa de futebol, não faço mais hoje, tá? Não faço, e recomendo que vocês também não façam, que eu sei. Às vezes às vezes você tem uma semana zoada, aí chega lá, o Palmeiras vai jogar, sei lá, tô jogando aqui, contra o Juventude, é um jogo assim que você, pô, com certeza hoje o Palmeiras vai ganhar, vai dar uma aliviada na minha semana, aí o Palmeiras vai lá e não ganha. Aí, mano, às vezes você realmente desabafa em cima. Então a gente tem que tomar cuidado mesmo com esse tipo de relação nossa com o esporte, porque infelizmente tá fora do nosso controle. A gente tem que controlar aquilo que a gente consegue, né, mano, que é a nossa saúde mental, que é o nosso dia a dia, mas as coisas que acontecem, assim, imprevistas e relacionadas a futebol, outras coisas, infelizmente a gente não controla, então o que a gente tem que controlar aí é a nossa reação em relação a esse tipo de coisa, beleza? Me alonguei um pouquinho, que era um assunto até que eu queria falar mesmo, aproveitei o gancho, beleza? Então deixa a sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante, tamo junto.